Bom dia a todos, no glorioso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Conhecer a Deus é ter a vida eterna. Na oração sacerdotal, em João 17, Jesus, começando aqui no primeiro verso, tendo Jesus falado estas coisas, se despediu dos seus discípulos e animando-os, ele levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Bem, Jesus, ele recebeu autoridade. Em Mateus capítulo 28, quando ele já estava, depois da ressurreição, se despedindo ali dos seus discípulos para subir aos céus, ir para o Pai, ele disse assim no verso 18: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Bom, se foi dada por alguém. Então você, quando alguém te dá uma coisa, você diz: fulano de tal me deu. Toda a autoridade, em outras versões é o contrário, me foi dada toda a autoridade nos céus e na terra. Vejam bem, então foi dada a ele, depois da ressurreição, toda a autoridade no céu e na terra. Foi a hora que ele comissionou os discípulos para irem em todas as nações, batizando-as. Bem, enquanto Jesus, este mundo estiver na esperança, aguardando a volta do Senhor, esta ordem, ela é uma ordem que deve estar prevalecendo, batizando-as. Muito bem. Agora continuemos aqui um pouquinho na leitura de João 17. Bem, quando ele disse também Pai, ele estava se colocando na posição de filho ali e encarando aquela hora, aquele momento que ele precisaria de uma força extra, uma força especial, porquanto o que estava para acontecer, o que ele teria que enfrentar, era uma coisa terrível que nós conhecemos, seu sofrimento até chegar à morte de cruz. Agora, nós vamos prosseguir a leitura, Jesus dizendo assim, olha: E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Bem, você pode pensar, mas se é só Jesus, com quem que ele estava falando? Quem foi que dirigiu a voz a ele no seu batismo?
relatado no Evangelho mesmo aqui de João, ao qual nós acabamos de ler, o capítulo 17, o batismo de Jesus Cristo. Quando ele estava para ser batizado ali pelo precursor João Batista. Então vejamos aí, João capítulo 1, o batismo de Jesus. Nós temos que compreender bem estas coisas, porque disto redunda a vida eterna, deste conhecimento. No verso 29, João diz assim: no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este de quem eu disse que após mim viria um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso batizando com água. Então nós vamos entender que Jesus, mesmo tendo nascido depois de João Batista, João está testificando que ele já existia antes dele. João batizou a Jesus. Como ele não conhecia, mas de repente ele foi iluminado para dizer: eis aí o Cordeiro de Deus. E este Cordeiro, ele já é pré-existente. Jesus, quando veio, ele teve uma data de nascimento. Ele nasceu um dia. Se fala no dia 25 de dezembro, outros não concordam, tudo bem. O dia não é o mais importante, né? O importante é que ele nasceu, foi criança, foi adolescente, foi jovem e morreu ainda jovem, crucificado na cruz. Agora vamos aqui em Lucas capítulo 3. E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. Estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Agora, Jesus é o único filho gerado. Nós temos que compreender que nós somos filhos por adoção de Jesus, de Deus. Na primeira carta de João, nós encontramos isto. Ele mostrando que grande amor nos foi concedido a nós pelo Pai, que fôssemos chamados de filhos de Deus. E tornamos então co-herdeiros com Cristo e herdeiros de Deus. Porque o filho adotado, ele também recebe a herança. Ele recebe aquilo que é dele, do Pai. Isso é glorioso. Nós então somos filhos por adoção e, portanto, somos co-herdeiros com Jesus, que é o Filho gerado através do próprio Deus, que é Espírito. 1 João 3, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus,
Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Então o mundo não nos conhece, porque também não conheceu a Jesus. Quem conhece a Jesus hoje? A oração de Jesus ao Pai, o pedido de Jesus ao Pai, João 17, é este. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Então, meus irmãos, é um assunto que nós devemos ser calmos com ele. Que te conheçam a ti e a Jesus Cristo. Agora, a vida espiritual, nossa vida, para termos a vida eterna, a vida consiste na comunhão com Deus. Se nós não tivermos a comunhão com Deus, nós não poderemos ter a vida eterna. Ele que nos criou para Ele mesmo, de modo que nossas almas não descansam até que descansem nele. Agora, este conhecimento que as Escrituras frequentemente nós lemos e ela relata ter conhecimento de Cristo, ele não é um conhecimento em percepção intelectual com a nossa mente. Isso aí envolve muito mais do que isso, é uma afeição, é um compromisso de estarmos juntos com o mesmo Espírito. Então as Escrituras, elas significam muito mais do que uma percepção intelectual. Às vezes você não compreende, eu não compreendo. Mas ela envolve algo além disto, uma afeição e compromisso também de nós para termos a vida eterna. Agora, Jesus, aqui neste versículo, ele se colocou junto com o Pai, como fonte da vida eterna. Porque João, na sua primeira carta, diz: quem tem o Filho tem também o Pai. Mas como assim? Mas em João, quando Jesus estava se despedindo dos discípulos, ele disse assim: viremos e faremos nele morada. Eu e o Pai somos um. Agora, existe naturezas, existem diferença na manifestação daquele tempo. Porque Jesus, mesmo ele existindo ali desde antes da fundação do mundo, o Verbo que se encarnou, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Aí no verso 10, a gente vai ler: o Verbo estava no mundo, estou no capítulo 1 de João, e o mundo foi feito por intermédio dele. Mas quem fez o mundo? Jesus Cristo? Mas, sim, a Bíblia está dizendo que o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Agora, Jesus, ele estava no mundo, o Verbo se encarnou, e ele veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome,
os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Então nós estamos começando um pouquinho sobre este assunto que é muito precioso para nós. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, Jesus, carne, falando com o Pai. Te conheça a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Nós vamos aprender que quando Jesus foi gerado por obra e graça do Espírito Santo, ele chamava-se Jesus. E o anjo disse a Maria: e porás-lhes o nome de Jesus. Mas aqui ele já está se referindo a Jesus Cristo, a quem enviaste. Quando ele recebeu a plenitude do Espírito, este é o meu Filho amado, em quem eu tenho o prazer de habitar. Então Jesus estava ali agora representando com a totalidade do Espírito de Deus, ao mesmo tempo num corpo humano, Deus habitando. Não como Deus habita em nós, em uma pequena porção. Bem, meus irmãos, a gente continua na próxima programação um pouquinho mais. Que Deus abençoe a todos vocês nesse dia e nos demais que virão. Tenham todos um dia maravilhoso.